Olá! Já parou para pensar se o jeito que a gente mede o sucesso dos projetos hoje vai de fato funcionar amanhã? Nesta análise, a gente vai mergulhar exatamente nisso. Uma jornada que começa nas métricas ágeis que usamos agora e vai até um futuro preditivo, um futuro onde a inteligência artificial promete simplesmente revolucionar a gestão da qualidade. E para começar, olha só que interessante essa citação do artigo que inspira essa conversa. Ela já dá o tom de tudo. A tecnologia do futuro não está vindo para substituir, mas para ampliar o nosso potencial. Essa ideia de simbiose, de parceria, é o fio condutor de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, nosso roteiro de hoje é quase uma viagem no tempo, saca? A gente começa no presente, no mundo ágil, para entender como medimos as coisas hoje. Depois, damos um salto para essa tal revolução preditiva e o futuro centrado no ser humano. Aí a gente vai investigar qual é a tecnologia por trás disso tudo e, claro, fechar com o modelo ético, que é fundamental para guiar essa transformação toda. Beleza, então vamos começar pelo que a gente já conhece bem, o presente ágil. E aqui, o jogo já mudou bastante, né? A grande virada de chave foi sair de um foco em controle rígido para um foco em aprendizado contínuo. E as métricas? Ah, elas deixaram de ser aquele chicote de cobrança para se tornarem uma bússola, um guia, para a gente melhorar sempre. E aqui está o pulo do gato. O objetivo, no fundo, não é mais produzir mais e mais coisas. O objetivo passou a ser entregar o que realmente importa. É uma troca clara de quantidade por valor de verdade, sabe? Uma busca por gerar um impacto real para o cliente e para o negócio. Tá, mas e aí? Como é que a gente mede isso na prática? Medir o que importa de verdade. É para isso que existem algumas ferramentas e frameworks que ajudam a gente a olhar para o que interessa: valor, qualidade e, claro, o progresso. Uma das estruturas mais poderosas para isso é o chamado Evidence-Based Management, ou EBM. A ideia é genial de tão simples: parar de tomar decisão com base em achismo e começar a usar, bom, evidências. E para organizar o pensamento, o IBM divide tudo em 4 grandes áreas de valor. A primeira área, o valor atual, é como se a gente tirasse uma foto do agora. A pergunta é bem direta: que valor o nosso produto está entregando hoje, nesse exato momento? Isso força a gente a olhar para a satisfação do cliente, para a receita, para saber se o que estão fazendo está realmente conectado com o negócio. Depois de olhar para a foto do agora, a gente olha para o horizonte. É aí que entra o valor não realizado. Aqui a pergunta muda. Beleza, mas e o valor que a gente ainda não está capturando? É sobre caçar aquelas oportunidades de mercado que ninguém viu, sabe? Aquela necessidade do cliente que ainda não foi atendida. A terceira área é super importante, a habilidade de inovar. Porque, vamos combinar, ter um monte de ideia boa no papel não adianta nada se a gente não consegue tirar do papel, né? É sobre isso. É medir se a nossa máquina interna, nossa cultura, nossos processos realmente permite que a gente experimente, aprenda e entregue coisas novas com agilidade. E para fechar esse quarteto, o famoso tempo de mercado, ou time to market. Se a gente tem a habilidade de inovar, a gente precisa ser rápido, uma coisa está ligada na outra. Aqui o foco é total na velocidade. Da ideia inicial até o valor chegar na mão do cliente, quanto tempo leva. O objetivo é sempre, sempre encurtar esse caminho. E para a gente conseguir enxergar esse progresso, usamos gráficos. O da esquerda, todo mundo conhece, né? O burn down, que mostra o que ainda falta fazer. Mas dá uma olhada no da direita, o burn up. Ele é muito interessante porque mostra o que já foi feito e compara com o tamanho total do projeto. Por que isso é legal? Porque se o escopo muda, e a gente sabe que ele muda o tempo todo, o burn up deixa isso super claro, dá muito mais transparência. Ok, então esse é o cenário de hoje. Mas agora a gente vai dar um salto. Vamos sair dessa lógica de apagar incêndio, de reagir aos problemas, para entrar num mundo onde a gente consegue prever o fogo antes mesmo dele começar. Bem-vindos à era da qualidade 4.0. A diferença aqui é gritante. Pensa só. Hoje, a gente basicamente corre atrás do prejuízo. A gente testa no final, acha o defeito e aí corre para consertar. É um modelo reativo. O futuro, com a qualidade 4.0, é o oposto total. É preditivo. A gente vai usar a inteligência artificial não para achar o problema, mas para prever que ele vai acontecer e impedir. É ajustar as coisas em tempo real para que o erro nem chegue a existir. E essa revolução toda de tecnologia não acontece num vácuo. Não é só sobre máquinas e algoritmos. A gente ouve muito falar de indústria 4.0, de automação, certo? Pois é, a próxima onda, a indústria 5.0, vem para dar um passo além e colocar o ser humano de volta no centro da equação. A proposta aqui é uma harmonia, uma parceria de verdade entre tecnologia, pessoas e o planeta.
Imagina robôs que não estão lá para tomar o emprego de alguém, mas para trabalhar junto, como um colega de equipe, aumentando a capacidade daquela pessoa. E tudo isso, claro, pensando no impacto, de forma sustentável. E essa filosofia se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro, óbvio, é ser centrado no humano. A tecnologia serve às pessoas e não o contrário. O segundo é a sustentabilidade. Não dá mais para crescer a qualquer custo, né? O foco é em metas ambientais, sociais e de governança. E o terceiro é a resiliência. Criar sistemas, empresas que aguentam o tranco, que são flexíveis e se adaptam rápido. Certo, isso tudo soa muito bem, mas parece um pouco ficção científica, não? Que tipo de tecnologia vai fazer tudo isso acontecer na prática? Bom, é aqui que a gente entra em 2 áreas que vão mudar completamente o jogo: computação quântica e a conectividade 6G. Vamos começar com o primeiro grande desafio. Para fazer previsões em tempo real, como a gente falou, é preciso analisar uma quantidade absurda de dados, um oceano de informações. Como é que se analisa tudo isso numa velocidade quase instantânea? A resposta tem nome: Quantum Machine Learning, ou QML. Para entender a diferença, imagine um computador normal tentando achar uma agulha no palheiro. Ele tem que olhar cada fio de palha um por um. Demora uma eternidade. O computador quântico, de uma forma bem simplificada, consegue olhar para o palheiro inteiro de uma só vez. A velocidade é exponencialmente maior. Com isso, achar padrões, anomalias, vira outra história. Beleza, então a gente já tem o cérebro, o poder de processamento quântico, mas e o sistema nervoso? Como é que todos esses sistemas inteligentes, os sensores, os robôs vão conversar entre si? E tem que ser uma conversa instantânea e sem nenhuma falha. É aí que o 6G entra na jogada, mas é muito importante. Não pense no 6G como se fosse só um 5G mais rápido. É muito mais do que isso. É uma nova estrutura de conectividade. Por exemplo, tem uma tecnologia chamada ISAC, que é basicamente a própria rede de comunicação virando um sensor gigante, capaz de sentir o ambiente, detectar objetos com uma precisão incrível. É um game changer. Agora, com um poder tecnológico desse tamanho, vem uma responsabilidade na mesma proporção, certo? Não dá para simplesmente soltar tudo isso no mundo sem um guia, sem regras claras. A gente precisa de uma base ética muito, muito forte para construir esse futuro do jeito certo. E é nesse ponto que entram padrões como a estratégia ISO 2030. Ela basicamente diz o seguinte: o sucesso de amanhã não pode mais ser medido só em dinheiro ou em avanço técnico. O sucesso de verdade tem que ser um equilíbrio entre 4 motores: a economia, sim, mas também a tecnologia, o impacto na sociedade e o cuidado com o meio ambiente. E isso nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja a mais importante de todas. À medida que a gente constrói sistemas que podem, de certa forma, prever o futuro, a grande pergunta que fica é: como garantimos que todo esse progresso incrível continue até um propósito de verdade? Como a gente se certifica de que, no final do dia, o ser humano continue sendo o ponto central de tudo isso?